Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre violão brasileiro. Então, esse assunto diz respeito à forma de se tocar violão aqui no Brasil. Então, nós vamos falar um pouco sobre a história do violão brasileiro, como é que se desenvolveu o estilo de tocar do violão brasileiro. Vamos falar sobre quais são os principais compositores, bem como os principais gêneros musicais. Então, é o seguinte. A história do violão no Brasil, ele remonta à época do Brasil colônia de Portugal ainda, né? Então, segundo alguns pesquisadores, esse instrumento adentrou aqui, né, ao Brasil, juntamente com os colonizadores portugueses. O violão, sabe-se que é um instrumento europeu, né, e teria entrado no Brasil através da mão dos colonizadores portugueses. E esse instrumento sempre foi envolvido em polêmicas diversas, né? No mundo inteiro, no Brasil não poderia ser diferente. Foi um instrumento por muitos anos marginalizado. O violão era sinônimo de boemia, né? De malandragem, de vadiagem, né? Então, há alguns anos atrás, tocar violão, uma pessoa que tocava violão era considerada um vagabundo, né? Uma pessoa que não queria nada com a vida, uma pessoa que só queria saber de farra, né? E com o passar do tempo, devido aos esforços de alguns grandes violonistas nacionais e internacionais, compositores, professores, essa má fama do instrumento veio diminuindo, né? E hoje nós temos o violão como um dos instrumentos mais, mais populares, né, do Brasil. E é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre os principais compositores, né, os principais violonistas e compositores do violão brasileiro, entre tantos outros, né? Aqui são alguns. Vamos citar entre os grandes nomes, né? Vamos citar esses aqui: o João Pernambuco e o Canhoto, que são dois violonistas brasileiros que viveram entre final do século XIX e começo do século XX. Então, o Canhoto e o João Pernambuco, eles são considerados pioneiros, né? Porque até então, começo do século XX, o violão que se tocava no Brasil, costumeiramente se via tocando no Brasil, era o violão de acompanhamento. Era o violão usado para acompanhar pessoas que iam cantar ou que iam solar outros instrumentos, né? Que iam fazer solo em outros instrumentos e o violão ia simplesmente acompanhar melodias. Porém, a partir desses dois violonistas aqui, o João Pernambuco e o Canhoto, começa-se a ter conhecimento, né, de uma tradição de composições para violão, composições feitas para violão solista, para se tocar no violão, né? Então, inclusive, o Canhoto realizou um recital em São Paulo na segunda metade do século, na primeira metade do século XX, né? Segunda década do século XX, realizou um recital de violão em São Paulo, que por muitos pesquisadores é considerado o primeiro recital de violão brasileiro, né? Foi realizado pelo Canhoto, que tinha esse nome porque tocava o violão, porque ele era canhoto, né? E tocava o violão com as cordas invertidas, né? Outro grande nome do violão brasileiro é o Villa-Lobos. O Villa-Lobos foi um grande compositor, né? Segundo pesquisadores, ele também era um excelente violonista, mas ele é mais conhecido por suas composições, né? E o Villa-Lobos, ele é um compositor de tal importância que suas composições para violão são tocadas pelos melhores violonistas da atualidade, né? Violonistas como Julian Brim, Segovia, são exemplos de grandes intérpretes do violão que tocaram composições do Villa-Lobos. E qualquer pessoa que estude violão e que almeje ter um domínio técnico mais apurado do instrumento,
tem que tocar a obra do Villa-Lobos, os 12 estudos do Villa-Lobos, os prelúdios. Então, é um compositor de muita importância para o violão brasileiro. Outro grande violonista e compositor também foi o Dilermando Reis. Então, o Dilermando ele é responsável, é um dos responsáveis pela popularização do violão, né? Pela grande popularização do violão brasileiro, né? Entre a massa. Haja visto os programas de rádio que ele fazia, né? Dilermando Reis, ele nasceu no começo do século XX e faleceu já na segunda metade do século XX. E ele tem uma importância fora do comum para o desenvolvimento do violão brasileiro. Suas composições também são de renome, são tocadas por violonistas nacionais e internacionais, compositor de renome internacional, né? Então, é um grande nome do violão brasileiro. O outro grande nome também é esse cara, o Garoto. O Garoto também foi um grande violonista que viveu mais ou menos durante o período que o Guilhermando Reis viveu. Então, o Garoto ele é um grande revolucionário, né, do violão. Suas composições revolucionaram o estilo de se compor música para violão no século XX, né? Então, ele aderiu a harmonias bastante modernas, né? Que eram usadas no jazz. Inclusive, ele participou da banda da famosa cantora Carmen Miranda, que também teve renome internacional, né? Era uma das estrelas lá de Hollywood, do cinema de Hollywood, era um cantor, atriz também de Hollywood, e ele participava da banda da Carmen Miranda. E, segundo algumas pesquisas, muitos músicos jazzistas, muitos músicos do jazz americano iam assistir às apresentações da Carmen Miranda, também interessados na forma de tocar do Garoto, também interessados em ver o Garoto tocando, né? Outro grande mestre do violão se chama Baden Powell. Esse já é um violonista mais da segunda metade do século XX. Baden Powell é um dos grandes nomes, dos grandes influenciadores dos violonistas modernos, como Yamandú Costa, Alessandro Penese, Rogério Caetano. Então, os grandes violonistas modernos, todos eles tiveram, em menor ou em maior grau, influências do violão do Baden Powell, né? Outro grande violonista, grande virtuoso do violão, era o Rafael Rabelo. Rafael Rabelo, que faleceu precocemente, morreu de AIDS na década de 90. Mas o Rafael Rabelo ele também é um grande nome do violão brasileiro, influência para muita gente também, muitos violonistas da atualidade. Então, existem muitos outros grandes violonistas, certo? Aqui é para citar apenas alguns dos muitos. Os principais gêneros musicais executados no violão, compostos para violão, violão solista, certo? A gente pode citar esses aqui: o choro, valsa, samba, bossa nova, baião, né? Existem infinitas, né, composições aí de choro para violão, de valsa, de samba, de música erudita também, certo? Aqui a gente está focando mais na questão do popular, né? Existe muita composição clássica voltada para o violão, composta por compositores brasileiros, por violonistas brasileiros, mas aqui a gente está focando na música popular. Todos esses estilos aqui são gêneros ligados ao violão popular, né? A valsa também, né? É ligada ao violão erudito, né? Mas ela também tradicionalmente pode ser considerada também como música de violão popular, né? No nosso contexto violonístico. Então, samba, bossa nova, né? São exemplos de alguns gêneros de estilos composicionais que são utilizados nas composições para violão, né? Então, pessoal, para finalizar aqui a nossa aula, a gente vai escutar agora um choro
O choro é um gênero musical tipicamente brasileiro, surgido no Rio de Janeiro, ainda no século XIX, e é considerado o primeiro gênero de música urbana, né? Música feita na cidade. Então, esse choro foi composto por João Pernambuco, vocês lembram que eu falei nesse instante, né? Que é um dos pilares do violão brasileiro, né? Se chama Sons de Carrilhões, e aqui ele é executado pelos violonistas Yamando Costa e Rogério Caetano. Então, pessoal, aí Sons de Carrilhões de João Pernambuco, executado por Yamando Costa e Rogério Caetano. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. A gente falou aqui sobre o violão brasileiro, né, sobre os compositores, os grandes compositores, sobre os gêneros musicais do violão brasileiro, né? Isso é uma parte introdutória, certo? Mais à frente a gente vai falar mais profundamente sobre esse estilo de se tocar. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade.